Bom dia a todos, para quem eu não cumprimentei. Só se passaram por trás de mim ali, né, se eu não cumprimentei. Que eu cerco todo mundo ali na frente. Graças a Deus. Quem está feliz por este domingo? Domingo de louvarmos ao Senhor, domingo de colocarmos Deus em primeiro. Vamos à palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que eu senti no meu coração. O texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 14, um texto conhecidíssimo. Mas fantástico, maravilhoso. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, está sendo projetado aí, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Oh Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, e por tudo que o Senhor quer fazer e fará, Senhor, no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: vencendo o medo. Vencendo o medo. Para me introduzir, deixa eu separar aí essa questão de medo, né? Para que a gente entenda do que eu estou falando. Todo ser humano tem em si um sentimento, creio eu, colocado por Deus, que é um sentimento que nos resguarda de perigo. Amém? Todos nós, os mais machos aí, tem medo de algumas coisas. É natural termos medo de algumas coisas. Você chega perto de um precipício, ou então numa sacada de um prédio bem alto, e você olha lá para baixo, dá um frio na barriga e um sentimento de medo. Sim ou não? Só eu que tenho esses medos? Ah, legal. Mas eu tenho, dou graças a Deus por tê-lo. Por quê? Porque este sentimento gerado dentro da gente é um sentimento que nos protege. É uma precaução. Opa, se eu der um passo a mais aqui, eu posso ter um problema sério. Então surge esse sentimento que é para que você recue. Amém? Você vê um grande mar com aquelas ondas agitadas, e você está na beiradinha ali, e você fala: não vou mais não. Até aqui já deu. Está na canela ali, né? Tá bom aqui. Por quê? Porque é um sentimento de medo. E esse sentimento é bom. Mas existe um outro lado do medo, e esse sim eu quero tratar com vocês, que ele é exatamente o contrário da fé. Paulo chama de espírito de medo. Quando ele dá sua carta a Timóteo, ele fala: "O Senhor não nos tem dado um espírito de temor, um espírito de medo, mas sim de ousadia, de intrepidez." Então ele compara esse sentimento que eu quero tratar com vocês como um espírito que causa um pavor, que causa medo. E isso é terrível. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala 365 vezes: não temas, não tenha medo.
Parece que Deus resolveu deixar registrado um texto para que você tenha por dia no ano para você ler. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém, igreja? E nesse mundo moderno, medo criou umas roupagens estranhas e diferentes. Eu até anotei algumas coisas aqui sobre algumas fobias. O que é fobia? Fobia nada mais é do que um medo exagerado, ao ponto de se tornar uma doença na alma, no ser. É uma fobia. E existe, por incrível que pareça, centenas de fobias. Se você pesquisar na internet, você fica boquiaberto de ver quantas qualificações acerca deste medo, deste pavor. Notei algumas aqui para a gente rir um pouco. Vamos ver qual delas vocês acertam, hein? Tem algumas aqui que é fácil. Essa é fácil, ó. Claustrofobia. É medo do quê? Lugares fechados. E essa daqui, vamos ver se vocês conhecem. Aracnofobia. Medo de aranha. Ixi, que povo inteligente. Então vamos ver aqui outra. Acrofobia. Medo de altura. Essa aqui vocês não vão acertar nunca. Catiçaridafobia. Olha só, gente, vou repetir. O T é mudo, catiçaridafobia. Sabe do que é esse medo? De barata. Medo de barata. Algumas mulheres têm esse trem aqui, nem sabia. Ah, Senhor. Tem aqui, ó, belonofobia. Esse aqui também tem algumas pessoas que têm. É medo de agulha, de injeção. Ah lá, a irmã lá atrás tem medo de agulha. Nictofobia, medo de escuro. E aí vai, gente, tem muito. Esse daqui a Manu tinha quando era pequeno, nem sabia, ó. Courofobia, quem sabe o que é? Medo de palhaço. A Manu tinha medo de palhaço quando era pequeno. Vinha aqueles palhaços para divertir, ela chorava, corria para o colo da Etel. Aí, Manu, agora nós aprendemos, você tinha courofobia. Vários tipos de fobias, medo exagerado, que é até engraçado. Mas, gente, tem pessoas que vivem aprisionadas neste mundo. Tem pessoas que têm, a lista é enorme. Tem pessoas que têm fobia de pessoas. Se ela chegar num ambiente como o nosso aqui, que nem tem tantas pessoas, ela começa a passar mal. Parece que vai dar um ataque cardíaco. E não é nada, é um espírito de medo dominando a mente, a alma das pessoas, escravizando as pessoas. E às vezes a gente tende a menosprezar esses sentimentos, né? Achando que problema é só conta para pagar. E nós, os machões, falamos assim, está faltando uns boletos para ele. Se tivesse uns boletos para pagar, isso passava rápido. Mas por incrível que pareça, não é. Não é. É um mal da alma, né? Causado muitas vezes por espírito, sim, espírito de medo, um espírito que não é da parte de Deus, não é? Mas existe também uma causa da alma psíquica, natural. Mas a somatória disso tudo, esse é que é o caso aqui, só traz desgraça, atrofiamento, paralisia, e é isso que eu quero ver com vocês aqui nessa manhã. De uma maneira muito simples, eu quero compartilhar com vocês como nasce o medo, o que ele causa e o que é melhor, como vencer o medo. Semana passada eu entreguei uma mensagem aqui que dizia, você pode mudar o seu destino, né? E nessa linha hoje eu quero mostrar para você que para você mudar o seu destino, uma das coisas que você precisa fazer é vencer o medo. Vencer o medo. Essa semana, um dos grupos de WhatsApp que eu tenho lá, que é de trabalho, tem centenas de caminhoneiros lá, de transportadores, e começou lá um mover de medo. Um lá de Rondônia, gente grande, que tem transportadora grande, aí começou a postar, estou vendendo não sei quantos caminhões e dispensando não sei quantos funcionários. A perspectiva é de crise.
2013 vai ser não sei o quê. Aí, um dos problemas maiores do medo é que ele contagia outros. Ele é contagiante. Aí, então, no grupo começou. Nossa, eu também, já não sei mais o que eu faço. Olha, nem chegamos em 2013 ainda. 23, perdão. Aí começou esse clima de pavor. Pavor foi instalado no grupo. Né? Aí foi. Aí vai 1001 falando. Aí eu falei assim, não, eu vou falar um pouco. Aí eu coloquei lá. Gente, a maioria dessas coisas é boato. Algumas são fatos, sim. Mas nós vamos entrar neste ano e vamos encarar as dificuldades, vamos vencer em o nome de Jesus. Coloquei num grupo lá que não é cristão. E alguns então falaram, puxa, é isso mesmo. Tipo assim, opa, tem um outro lado. Nós não precisamos estar pendendo todo mundo para esse pessimismo absoluto. Não, podemos mudar essa história. Amém, igreja? Nada contra, meu querido, precauções. Nada contra você ter uma programação do que você vai fazer num ano incerto como este que está surgindo, devido a este ambiente político. Eu não vou investir, eu não vou comprar mais coisas, eu vou esperar, eu vou tal. Isso é uma coisa natural. Mas o que nós não podemos é deixar que um espírito de medo domine a nossa alma, atrofie as nossas ações, e isso rouba a nossa fé. Amém, igreja? Deus não nos tem dado um espírito de temor. Como nasce o medo? Algumas coisas que produzem medo na nossa vida. Uma das coisas é a falta de conhecimento, a ignorância acerca dos fatos. Produz medo. Por quê? Porque é um desconhecido, você não sabe o que é. Você não sabe como vai acontecer. É melhor você procurar estudar. É melhor você desenvolver um pouco e entender melhor o que está acontecendo, porque você vai afastar esses fantasmas. Eu comecei a mexer com, assim, bem de leve, com bolsa de valores, né? Pondo uma coisinha lá, aprendendo como é que não é. E no primeiro ano foi uma tristeza, uma lástima, né? Uma preocupação, uma doideira, aquele negócio sobe, aquele negócio desce. Eu falei assim, não vou aguentar esse negócio. Aí comecei a estudar um pouco, para entender. Aí pessoas que são do ramo, são entendidas nisso, vivem disso, te apresentam um gráfico, olha, isso é assim, aconteceu no ano tal, e ela caiu tanto, mas depois ela se recuperou. Então quem não se apavorou, conseguiu recuperar novamente e ganhou 2 vezes mais. Então esses estudos, o conhecimento, vai fazer com que o medo seja reprimido. A ignorância é terrível, gente. Procura conhecer sobre as coisas. Amém? O medo, ele nasce, o medo surge de tudo aquilo que é desconhecido. Esse texto que nós lemos, ele é fantástico. Jesus está vindo sobre as águas encontrar com eles, e era uma coisa completamente inusitada, diferente, nova, desconhecida. E ao invés de trazer alegria, trouxe medo, pavor. Trouxe medo e pavor. Eu que vivi muito nas estradas, uma estrada que a gente não conhece, você não sabe exatamente se tem uma curva, se tem um buraco, principalmente quando a visão é ruim, de noite ou com chuva, você faz o quê? Você tira o pé, você fica um pouco mais apreensivo, o coração dá uma segurada. Por quê? Porque é algo desconhecido. Algo desconhecido. Mas por ser desconhecido, não quer dizer que seja tenebroso. Amém? Nós temos que aprender a lidar com as coisas que ainda não conhecemos. Sabe uma das coisas que mais traz medo e frustração nas pessoas? Exatamente frustrações, ocorrências nas nossas vidas que não deram certo. Isso produz um sentimento de medo, e se não for curado, você carrega isso a vida toda. Sim ou não? Tem gente que fala, homem é tudo a mesma coisa, né? Não entra nessa história de casamento. Por quê? Você vai ver o histórico da pessoa, ela teve frustração com relação a um relacionamento. Quer seja casamento, quer seja namoro. Então isso produz nas pessoas um medo, uma retração de se envolverem novamente. Tem pessoas que abriram uma empresa, não deu certo.
Não tenta não, o negócio é ficar quietinho no seu serviço, pelo menos você tem ali o seu garantido. Por quê? Porque houve uma frustração. Tem gente que não quer mais namorar porque perdeu o grande amor da vida, frustração. E a maioria das pessoas que são frustradas querem que todo mundo passe pela mesma coisa. Não entra não, que não funciona. Não, peraí, não funcionou para você. Você precisa ser curado desse trauma seu. Amém, igreja? Frustração. Tem gente frustrada em relacionamento, frustrado na vida profissional, gerando medo, gerando fobia acerca das coisas, de pessoas. Você precisa ser curada, meu irmão. Nós precisamos de cura nessa manhã. E Deus está aqui para isso, amém? Aleluia. Há frustrações. Outra maneira que o medo entra nos corações é através de informações negativas. Isso não quer dizer que a informação seja um fake news. Pode ser verdadeira. Mas o fato dela vir trazendo essa negatividade, e você absorve a informação, isso pode gerar nos corações medo. Eu me lembro de uma passagem, depois você confere, está lá no livro de Marcos, quando Jesus estava diante de Jairo, que era um dos líderes da sinagoga. Jairo procura Jesus e fala: olha, o meu filho está doente. Eu gostaria que o senhor fosse lá para curá-lo, para tocar nele. Jesus falou assim: ok, vamos lá. Nós vamos lá orar pelo seu filho. No caminho, quem conhece a história, teve aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que interrompeu Jesus no caminho, tocou em Jesus, foi curada. Aquilo tudo levou muito tempo, se perdeu muito tempo, até que, depois do episódio do fluxo, eles continuam a caminhada. Então vem o pessoal da casa de Jairo e fala assim para ele: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque o seu filho morreu. O seu filho morreu. Jesus, o Senhor da vida, percebendo que o espírito de medo ia invadir o coração de Jairo, aquele texto é lindo, porque ele fala assim, olha, imediatamente Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. E assim continua acontecendo hoje em dia, amados. Não estou dizendo que as informações são mentirosas, eu estou dizendo que cabe a mim e a você recebê-las e combatê-las na sua alma, ou deixar que elas causem um pavor no seu coração. Causam um pavor no seu casamento, na sua economia, na sua vida espiritual. Ah, sim, bispo, as informações vieram como uma bomba. Você tem que combater essa informação com fé no nome de Jesus Cristo. Pode ser verdade, mas na minha vida não vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Essas informações tendem a trazer isso. Olha, o medo ele surge até mesmo por lendas. Essa passagem que nós lemos diz a história, que não está na Bíblia, nas histórias do tempo bíblico, que quando um navegador via um fantasma, era sinal de que o barco ia afundar e todo mundo ia morrer. Era uma lenda da época. Então se associa essa lenda com o fato de Jesus vir sobre as águas, e você fala: agora eu estou entendendo, porque Pedro, um homem brutão daquele, gritou juntamente com os discípulos. Você imagina que coisa, gente. Ali só tinha homem, hein? Não tinha nenhuma mulher. E gritaram apavorados. Por quê? Porque talvez associaram uma lenda. É um fantasma. Vai ser o nosso fim. Eu me lembro quando eu era pequeno, faz já algum tempo, e nas escolas, agora eu vou entregar a idade de muita gente aqui, quer ver? Quem é da época que lembra que nas escolas tinha uma lenda da loira no banheiro? Ah, tem mais gente da minha época aqui. A loira do banheiro, gente. Não ficava apertado para ir no banheiro, ficava assim, mas ninguém ia sozinho, com medo da loira do banheiro. Loira do banheiro. Às vezes os próprios pais começam a cultivar o medo nas crianças. Se você sair para a rua sozinho, o homem do saco preto vai passar e te pegar. O velhinho do saco preto. As crianças não podem ver um velhinho na rua aqui, São medos, são lendas, mas que ficam no subconsciente e geram pavor.
E essa questão do medo é uma questão muito interessante, que vai além, talvez, da nossa compreensão. Se você ficar alimentando medo, meu irmão, você está abrindo uma porta espiritual perigosíssima para a sua vida. Perigosíssima para a sua vida. É por isso que Deus diz 365 vezes, não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. O que o medo pode causar em nossas vidas? Primeira coisa, uma paralisia. Física, mental, psicológica. Tem gente que fica literalmente paralisado fisicamente quando se assusta, quando tem um pavor. Um assalto na rua, alguém que o surpreende de uma maneira, bruta. E aí a gente fala para a pessoa, por que você não fez isso? Por que você não correu? Ela fala, não sei, eu fiquei paralisada. Parece que as pernas travam, o coração acelera, o medo faz isso. Sim, nossa, até eu me lembro de uma história aqui horrível. Uma moça que eu não sei qual que era o problema dela, se era só psicológico e físico ou se era também espiritual. Mas tudo começou com um susto que deram nela como criança. Sabe esses sustos infantis, que as crianças se escondem, a pessoa passa e uau! Fizeram isso com ela, deram um susto nessa pessoa e depois dali ela ficou doente mental. Doente mental. Oramos por ela, mas depois nós não continuamos a obra lá, não sei o que virou dessa pessoa. Por causa do medo. Pior que a paralisia do corpo, são as paralisias de potencialidades que cada um de nós temos para produzir. Amém? Deixa eu te lembrar uma coisa. No livro de Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Oh, eu gosto disso. Nós somos parecidos com Deus. Deus é a potência, o poder, a graça, a dimensão, e há em cada ser humano um potencial de vida. O potencial para ir, para fazer, para criar, para solucionar problemas. Mas uma pessoa que está aprisionada por medo, ela fica paralisada. Ah, eu não vou abrir isso. Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de fracassar. O medo traz essa paralisia. Sabe o que o medo faz? O medo traz confusão. Jesus vem sobre as águas e era para ser um momento glorioso, mas foi uma confusão só. Não, isso é um fantasma. Isso é um fantasma. Gente, quem está tomado por medo confunde tudo. Se passar um gatinho e a sombra ser projetada, ele corre achando que é um leão. Ele está tomado pelo medo. Falando de leão, amados, até os animais percebem quando a gente está com medo. Sabia disso? Um animal feroz, antes de atacar, ele eu acho que entra na mente das pessoas. Ele percebe quem está com medo ou não. Há um espírito de medo que vai ser derrubado aqui em nome de Jesus. Aleluia. O medo causa, ou ele dimensiona os problemas. Isso é outra verdade acerca do medo. Eu me lembro da passagem bíblica em que os espias foram espiar a terra prometida. Gente, eles levaram 40 anos para chegar lá. Deus falou, eu vou dar para vocês. Estava tudo certo, tudo esquematizado, tudo pronto, tudo perfeito. Aí foram lá os 12 espias. Todo mundo conhece a história. 10 deles voltaram tremendo. Difamaram a terra. Mas um detalhe importante que eles falam ali é o seguinte. Ele fala que os homens eram de estatura muito alta, grande, eram os gigantes. Mas a Bíblia narra e fala a altura mais ou menos que tinha esses homens que eram de estatura mais forte, maiores na época, como era o caso de Golias. É coisa de 3 metros de altura. É bastante? 3 metros é bem grande. Mas olha o que eles disseram, esses homens que ficaram apavorados. Nós parecíamos diante deles como gafanhotos. Ei, faz a dimensão aí de um gafanhoto. Quantas 1000 vezes é maior um ser humano que um gafanhoto? O que o medo faz? Dimensiona o problema. O problema é pequenininho, mas o medo, ele dimensiona. Ai, não tem jeito. Ai, estamos falidos, acabou tudo.
Ai, meu filho, às vezes está com um probleminha tão pequeno. O pavor toma conta da alma. E o problema se torna grande. O que causa o medo? O medo causa também uma infeliz diminuição ou até mesmo aniquilação da autoestima, que é uma coisa importante dentro da sua medida, não é? Dentro da sua medida. Você tem que ter uma autoestima, você tem que acreditar que é possível, você tem que acreditar que a graça de Deus está sobre você, e pela graça está sobre você, você vai fazer. Mas quem está tomado pelo medo, a primeira coisa que ele diz é: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso. São as palavras que saem geralmente da boca de alguém que está debaixo do espírito de medo. Sim ou não? É assim. Mas graças a Deus, tem cura para isso. Amém? Tem graça de Deus para libertar a alma, para libertar a mente, para libertar o coração. E essa é a melhor parte. E a terceira parte: como eu posso vencer o medo? Esse é o texto em que nós abordamos. Jesus vem sobre as águas, Jesus vem de uma forma espetacular. Primeiramente, vale a pena, meus amados, frisar este começo deste texto. É um dos poucos textos em que a Bíblia diz que Jesus teve que insistir com os seus discípulos para irem no barco. Houve uma insistência. Por quê? Porque eles estavam num momento maravilhoso. O texto que antecede esse foi a multiplicação dos pães. Havia ali milhares de pessoas diante de um milagre tremendo. Provavelmente havia um clima espiritual muito gostoso, todo mundo louvando, todo mundo dando graças a Deus. Então Jesus fala: eu quero que vocês vão lá para o outro lado. E o que é pior, vocês vão sozinhos, eu vou depois. Na escola da vida, meu querido, anota isso. Deus muitas vezes parece que nos manda sozinhos. Parece que Ele fala: olha, vai que depois eu vou. Mas isso faz parte de um treinamento. Isso faz parte de uma ação de Deus para que eu e você cresça em fé. Posso ouvir um amém? Cresça em fé, meu irmão. Nós não podemos ser meninos espirituais a vida toda. Deus espera de nós ações de fé, ações que levam o nome dEle para trazer libertação para outros, para trazer graça para outros. Discípulos, vão que eu vou depois. Então os discípulos foram. Diz o texto que Jesus via, de lá do monte onde ele estava orando, ele via o barco. Via que estava fustigado pelas ondas. Deus manda você ir, meu querido, mas pode ter certeza, Ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Posso ouvir um amém? Ele nunca nos abandona. E então acontece este episódio. Alta madrugada. Alguns textos dizem na quarta vigília. A noite era dividida em 4 partes lá em Israel. Cada uma com 3 horas. Provavelmente aqui era entre 3 e 6 da manhã. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente. Vamos repetir essa palavra? Imediatamente. Aleluia. Por que isso é importante? Porque o medo, ele cria proporções de acordo com a tua mente, o teu coração começa a aceitar a situação. É por isso que esse imediatamente de Jesus, ele é providencial. Quando vem a notícia negativa, quando vem um sentimento negativo, quando você percebe que a sua fé está sendo atacada, você não pode acariciar esse espírito, meu irmão. Está me entendendo? Você não pode chamar ele para sentar do seu lado: senta aqui, vamos bater um papo. Será que eu morro agora ou tenho ainda mais um ano de vida? Será que eu vou definhar ou será que eu vou ainda suportar? Será que eu vou quebrar agora ou vou quebrar até o final do ano? Você começa a dar margem àquele sentimento que invadiu o seu coração, e isso é perigoso. Lembre-se, há um espírito por trás disso.
Há um espírito que é exatamente contrário a tudo aquilo que vai te trazer graça, libertação, poder da parte de Deus. Primeira coisa, como que eu venço o medo? Agindo imediatamente. Ei, se aperceba disso, meu irmão. É sutil. Não toca um sino. Não faz muito barulho. É um sentimento que vem. Produzido talvez por alguma dessas coisas que nós vimos. Uma notícia, uma falta de conhecimento, uma informação negativa. Não importa por onde que ele tenta vir, o que importa é como você vai reagir. Como nós vamos reagir a este sentimento invasor que não provém de Deus. Que não provém de Deus. Se não fosse assim, Deus não diria 365 vezes, não tenha medo. Imediatamente ao perceber, você tem que substituir um pensamento de medo por uma palavra de Deus para a sua vida. Imediatamente. Para que não crie raízes. Na hora que você vê, você já está sentado ao lado do medo. Se bobear, você advoga o seu medo. Fica pior ainda. Não, eu estou com medo, mas é por causa desse. Você está defendendo. Você é o advogado do seu medo. Não, mas tem uma razão por eu estar assim. É porque lá no passado, há 20 anos atrás, eu fui traído. Ô, meu irmão, 20 anos atrás? Fala sério. Não está na hora de você vencer esse medo? De pôr fim a esse trauma? De colocar para fora esse sentimento, essa fobia, e ir para cima. Você só tem essa vida terrena. A próxima será uma vida completamente diferente. Nessa nós temos desafios e temos perspectiva para irmos além, para crescermos, para fazermos diferença. Imediatamente. Perceba. Tenha sensibilidade espiritual. Opa, esse sentimento não é de Deus. Imediatamente haja. Essa é a primeira coisa para você vencer o medo. Segunda coisa, e tão importante quanto, Jesus olha para eles e diz o quê? Versículo 27. Coragem. Oh, aleluia. Tenham coragem. Quando a gente pensa em coragem, não tem como desassociar com fé. Fé e coragem estão mescladas. Você não tem coragem se você não acredita. Sim ou não? Elas estão juntas. Eu gosto de lembrar do livro de Josué. Eu vou citar aqui para você, depois você confere na sua casa. Josué capítulo 1. É um dos textos mais importantes para você entender a força do medo e o porquê que você tem que brecar isso com coragem. Moisés havia morrido. E o povo estava pranteando, já fazia meses. Era assim lá. Chorava-se por alguém meses. Também nas festas também festejavam meses. E o povo estava todo cabisbaixo. E Deus então vai falar com Josué. Josué, meu servo Moisés está morto. Ó, que novidade, hein? Mas foi tipo assim. Ei, acabou. Meu servo Moisés está morto, agora você vai se levantar. E você vai conduzir este povo para a terra que eu prometi, que eu vou dar a vocês. Aí Deus começa a encorajar Josué. E diz assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Oh, aleluia. Isso encoraja demais, gente. Moisés falou com Deus face a face. Moisés foi um dos instrumentos mais usados do Antigo Testamento. E Deus fala, Josué, como eu fui com ele, eu vou ser com você. Depois ele fala uma outra coisa muito boa. Ele fala assim, ninguém vai te resistir, Josué, por toda a sua vida. Oh, aleluia. Recebe essa palavra, meu irmão. Ninguém vai te resistir por toda a sua vida, fazendo o que é correto na palavra de Deus. Então Josué se encheu de coragem, mas aí veio várias recomendações, entre elas guardar a palavra, mas uma que está em destaque é sobre a coragem. Então Deus fala assim para Josué, Josué, tão somente, preste atenção nessa palavra, tem que levar a gente a pensar, tão somente é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu vou ser com você como fui com Moisés, eu já te dei a bênção, ninguém vai te resistir,
Mas eu preciso de uma coisa sua, Josué. Tão somente, eu só preciso de uma coisa. Tenha bom ânimo e seja corajoso. Tenha coragem. Tenha coragem. Porque se você tiver esse ingrediente chamado coragem, o resto é comigo, Josué. Mas eu preciso que você tenha coragem. É como se Deus dissesse: é impossível agir no coração de alguém que tem medo. Eu preciso que você se enche de fé e de coragem. Gideão ia para uma batalha e o exército inimigo era enorme. Todo mundo conhece esse texto. E Deus começa a tirar. Não, tem muita gente com você, Gideão. Vamos tirar um pouco, vamos tirar um pouco. E nessas tiradas Deus falou assim: pergunta quem está com medo, fala para voltar. Parece que só nessa leva foi 3.000 soldados. Quem está com medo pode voltar para casa. 3.000 foram embora. Por quê? Porque o medo, meu querido, contagia. Um soldado com medo contagia o outro. Um soldado com medo traz um espírito de derrota. E Deus está dizendo: é melhor você estar em poucos com fé do que muitos com medo. Josué, coragem. Tão somente, Josué, eu preciso que você tenha coragem. Amados, olha que coisa linda de Deus. Deus não está pedindo para você ser um super-herói, para você ter todos os poderes, ou para você ser o cara. Ele está dizendo simplesmente: vá na fé e na coragem que eu vou fazer a obra. É Deus é quem faz, amados. Quantas mensagens você tem que ouvir que é Deus é que faz? Ai, mas eu não posso. Ai, mas eu sou fraco. Ai, mas eu não tenho. Ei, é Deus faz através de você. Mas Deus hoje está te dizendo: coragem. Coragem. Vai para cima, meu irmão. Ai, mas eu tentei e não deu certo. Tenta de novo. Tenta de novo. Se você olhar as grandes invenções e descobertas do nosso tempo e de tempos passados, você vai encontrar inúmeras referências de homens que tentaram até centenas de vezes, até conseguirem um resultado. Você pensa que descobriram a eletricidade, a lâmpada e todas essas coisas que hoje nós nem damos valor, simplesmente apertamos um botão, descobriram do dia para a noite? Não. Foram várias vezes, várias tentativas. Não deu, não deu, não deu, não deu. Alguns descobriram quase no final da sua vida. Mas eram pessoas corajosas. Seja corajoso, meu irmão, e conte com a graça de Deus sobre a sua vida. O medo se vence com coragem. Posso ouvir um amém? Terceira coisa, para se vencer o medo. Não tem outra forma de você vencer o medo sem enfrentar o medo. Você precisa de enfrentar o medo. Os discípulos estavam todos tremendo. Pedro também devia estar tremendo que nem uma vara verde. Mas ele olha para Jesus e fala assim: o Senhor manda-me ir ter contigo. Preste bem atenção nesse texto, gente, para você não sair fazendo besteira e falar assim: o pastor falou que eu tenho que ir para cima, de todo jeito e de qualquer jeito. Não. Pedro não foi de qualquer jeito, não foi pela cabeça dele, ele teve uma palavra de Deus específica, então ele foi, e aí sim, se Deus te dá uma palavra, vai em frente que você vai vencer no nome de Jesus. Mas o que Pedro foi? Foi exatamente contra o medo. Qual era o medo? Fantasma? O impossível de alguém andar sobre as águas? Então Pedro falou assim: eu vou enfrentar o medo no próprio ambiente do medo. Não tem outra forma. Por incrível que pareça, gente, vou colocar no passado, eu era super tímido. Toda prova oral, na minha época de escola, eu era o pior, não saía nada. Falou que tinha que ir na frente, ficar na frente de todo mundo, acabou. Ficava vermelho, azul, toda a cor. Quando me falaram a primeira vez para dar uma palavra de abertura, você imagina, dor de barriga é um medo, um sentimento. E como é que eu vou vencer isso? Estando aqui, enfrentando. Qual é o seu medo? Você vai ter que enfrentar ele em o nome do Senhor Jesus.
Eu vou chegar neste ponto que talvez seja o mais importante da mensagem. Por que é que nós desafiamos o medo? Por que é que a gente desafia esse sentimento? Porque há um poder maior sobre nós. Amém? Há um poder maior sobre nós. Mas você tem que encarar o seu medo. Eu tenho medo de água. Você vai ter que aprender a nadar. E vai ter que entrar numa piscina, vai ter que entrar na água, vai ter que se virar ali dentro para você então vencer isso. Se você tem um chamado de Deus e vir à frente para você é um grande problema. Se você é um chamado de Deus, você vai ter que vencer isso. Como é que se vence? Vindo, indo. Bispo, eu tenho um medo de escuro. Então vai lá na sua casa, sobe lá no sótão, tudo apagado, senta lá e fica lá. Falando, escuro, eu estou aqui. Agora é eu e você. Eu vou vencer em nome de Jesus. É enfrentando que se vence. É enfrentando que se vence. Posso ouvir um amém? Quando a Bíblia fala das paixões da mocidade, dos apetites que estão dentro da gente, a Bíblia fala assim, fugir das paixões da mocidade. Amém? Mas quando a Bíblia fala do diabo, ela fala resistir ao diabo. Do diabo não se foge, do diabo se resiste, se enfrenta. Agora, das paixões da carne é melhor você fugir. Aleluia! Enfrente o medo. Quarta coisa e mais importante. Como é que eu venço o medo, bispo? Você vence o medo todas as vezes que você mantém os seus olhos em Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a tendência é afundarmos. A tendência é o sentimento de medo querer dominar. Pedro mostrou uma coragem fantástica. Ninguém pode criticar Pedro. Mas ele afundou, mas ele andou. Ele andou. Ele pode até ter afundado, mas ele andou na ida e na volta. Tem esse detalhe. A volta ninguém fala, né? Jesus não carregou ele no colo. Aí ele voltou de mão dada com Jesus, mas voltou por sobre as águas. Amém? Mas o texto é muito claro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre o medo. Quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias. Bispo, era mentira o vento? Não, era verdade o vento. Esse é o detalhe importante. Eu não concordo com aquela visão de negar o que você tem para você ficar curado. Eu simplesmente não aceito e combato aquilo em o nome de Jesus. Porque fica muito estranho você estar com alguma coisa e falar que não está, não é? A não ser que você está num ponto de fé que você já determinou, na sua vida você já creu, então você está andando por fé para dizer, vai sair no nome de Jesus. Mas então, até então, as coisas que estão ao redor, muitas vezes são verdadeiras, gente. Tinha um vento forte mesmo. Tinha. Mas enquanto ele olhou para Jesus, ele continuou vencendo o medo. Um dos maiores segredos para vencer o medo é quem está sobre a nossa vida e não a nossa força simplesmente. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e é esse Deus que diga, não tenha medo. Aleluia! Não tenha medo. Olhe para a palavra, meu querido, olhe para aquilo que Deus já ministrou no seu coração, olhe para Jesus e você vai vencer toda a fobia do inferno que tem se levantado contra a sua vida em nome de Jesus. Nós venceremos pelo poder do nome de Jesus. Eu escrevi uma frase aqui, para você guardar no seu coração, que diz assim, só tem grandes experiências com Cristo quem está disposto a deixar a segurança do seu barco. Só tem grandes experiências com Cristo quem está disposto a deixar a segurança do seu barco. Pode falar o que for de Pedro, mas foi o único homem que eu ouvi falar, tirando Jesus, que teve uma experiência de andar sobre as águas. Põe os seus olhos em Jesus, meu querido. Ai, bispo, 2023... Põe os seus olhos em Jesus. Nós passamos muitos anos
com cenários parecidos ou até piores, e nós vencemos e estamos de pé no nome de Jesus. Estão dizendo que vem uma nova pandemia. Já mandaram as máscaras. Olha, tem hora que o celular realmente tem atrapalhado demais, né? Meu pai. Será que podemos fazer um jejum de celular? É demais, é muita conversa, é um pavor instalado, tudo é arrumação, é a máscara vindo, é mais uma pandemia, essa máscara está contaminada, a agulha está contaminada. Meu irmão, põe os olhos em Jesus, nós vamos em frente e vamos vencer mais um ano, mais um desafio, pelo poder que há no nome de Jesus. É Ele quem nos sustenta, para Deus não há impossível. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Gostaria de ler o último texto com vocês. Cadê o Gabriel de Jesus? Vem cá, menino. Toca aqui para nós, porque Ele vive. O meu conforto é isso, porque Ele vive. Eu não vou temer nada, porque o meu Senhor vive. Diga isso por fé, meu querido, em nome de Jesus, porque Ele vive. Aleluia, faltou muita fé. Salmo 56, versículo 3, olha o que diz o salmista. Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Eu só te passei o 3? Salmo 56, versículo 3. Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Oh, aleluia! Em Deus eu confio e não temerei. Um Deus que se entregou numa cruz, venceu a morte, venceu o inferno, venceu todo principado, toda potestade. Um Deus que prometeu para mim e para você que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a maior razão, meu querido, porque você tem que levantar cedo e encarar o dia, encarar as dificuldades e dizer: eu não vou temer, porque eu não estou sozinho nessa batalha. Pode ser qual for, meu querido, bispo, você fala isso porque você não sabe o meu problema. Pode ser o mais pior de todos. Deus continua sendo Deus, poderoso para fazer infinitamente mais. Eu me conforto nessa promessa que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Eu não vou ceder ao espírito de medo. Pode perceber, meu querido, quando você permite o medo entrar no seu coração, a fé vai embora. Há uma angústia que surge na alma, porque este espírito não é de Deus. Ele quer roubar aquilo de melhor que Deus tem colocado em nós, a fé, a esperança. Nós não somos guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Ai, bispo, o Brasil vai afundar, a minha pátria celestial. Eu aguardo o meu Senhor voltar para levar a sua igreja. Há profecias que serão cumpridas, igreja. Enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar contra, mas há profecias que serão cumpridas. E se você acha que está difícil hoje, que Deus te livre do que ainda há de vir. Porque a Bíblia diz que haverá uma tribulação tal como nunca houve e nunca mais haverá. Eu não quero que você saia daqui com um espírito de pessimismo, não. Eu só estou te dizendo o seguinte: erga a tua cabeça. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia. Você pode cantar este cântico com fé? Você pode hoje aí, agora, em nome de Jesus, se você quiser uma ajuda, pode vir à frente que eu oro com você. Você pode agora mandar este espírito embora. Você pode agora dizer para este medo que está te impedindo de avançar, de ser frutífero, de cumprir os propósitos que Deus tem para você. Você pode dizer para este medo agora: embora em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele vive. Aleluia!
Obrigado, Jesus. Porque essa é a confiança que temos. Que o Senhor vive e que a vitória é nossa no Teu nome. Essa é a confiança que temos, que no nome de Jesus, o mal tem que sair, o espírito de medo tem que ir embora, porque fomos libertos pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Nessa manhã eu profetizo sobre a vida deste, ó Pai, que vive dizendo que não tem condição alguma de crescer. Eu profetizo sobre a vida deste jovem que diz que não tem qualificação, que não tem entendimento, que não tem capacidade e inteligência para sair dessa vida medíocre. Em o nome de Jesus Cristo, não é pelo teu poder, é pela graça de Jesus. Ele vai te colocar em lugares maiores, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Você ainda vai passar por este vale, mas vai sair do outro lado e vai cantar um cântico de vitória em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o povo de Deus é mais do que vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia, porque Ele vive, porque Ele vive. Aleluia, ergue a tua mão, aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Que a presença de Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, e em tudo que você pôr a mão, em o nome de Jesus Cristo. Que a sua presença te guarde, te livre e te conduza em paz para o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.